E a gente volta aqui a falar sobre a situação do Brasil. O desemprego aparece com mais força entre profissionais que ocupam cargos mais altos dentro das empresas. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa feita pela empresa de consultoria Raiz em parceria com a ESPM. A taxa de desemprego no Brasil é de 9%, segundo estatística do IBGE. E muitas famílias estão sendo afetadas com o aumento da desocupação e a queda do salário. Um tipo de profissional que não aparece nessas filas de centros de apoio ao trabalhador também são afetados. Uma pesquisa feita com executivos que ocupam cargos de presidentes, diretores, gerentes e analistas de empresas instaladas no Brasil mostra que o desemprego entre eles é de 20%, mais do que dobrou a desocupação entre os profissionais de altos cargos no ano de 2015. Entre os executivos que continuam trabalhando, o salário diminuiu. 70% desses profissionais tiveram uma perda real de salário ao longo do ano passado. Não quer dizer que estejam ganhando menos, mas que o aumento não compensou a inflação do mesmo período. A pesquisa indica que um processo tem se tornado comum e é chamado de juniorização. É a demissão do profissional sênior, que ocupa cargos mais altos e tem salários maiores, para a entrada do profissional júnior, em começo de carreira e com salários menores. Vitor França, níveis de desemprego numa sociedade sempre são ruins, acabam trazendo consequências para a economia. Num caso como esse, 20% de desemprego entre esses grandes executivos, isso traz que tipo de influência para a economia? Ou isso traz consequências positivas, quem sabe ajudar a promover a igualdade? Olha, consequência positiva não dá para ter com desemprego. Eu acho que quanto mais população tiver empregada, a gente vai reduzir desigualdade com trabalho, com crescimento de renda. Isso mostra, em primeiro lugar, que a crise é generalizada. A gente tem um efeito em cascata, a gente tem uma reação em cadeia, onde a pergunta do dia, aproveitando a pergunta do dia, sem dúvida os pobres sofrem mais com a crise, eles vivem com orçamento mais apertado, eles têm menos poupança disponível, então qualquer desequilíbrio eles já perdem controle das contas, acabam se endividando, perdem o emprego, não conseguem pagar, mas com uma crise dessa profundidade, nenhum setor está escapando. No setor que eu atuo, varejo, a gente vê nitidamente que a eliminação de vagas não se restringe, por exemplo, a vendedores. Também pega gerente de loja, superintendente de rede, todo mundo está sendo cortado porque o movimento econômico está muito fraco. Então, não há saída. Eu acho que um aspecto negativo desse desemprego entre os mais ricos, entre altos executivos, entre pessoas com grande formação universitária, pós-graduação, esse tipo de coisa, de repente a gente acabar perdendo mão de obra qualificada, de gente que sai do país em busca de melhores oportunidades em outros lugares e, com certeza, no momento que a economia precisar crescer, a gente vai precisar de mão de obra qualificada que, de repente, a gente não vai encontrar aqui dentro. Então, esse seria um aspecto negativo desse dado. Assim, eu acho que todo mundo que está nesse meio, que tem amigos próximos, é muito normal a gente ver gente saindo do Brasil hoje em dia, gente que não encontra oportunidade aqui e vai buscar oportunidade em outros países. Então, são pessoas com boa formação, que têm muito a contribuir para a nossa economia, mas que estão deixando o país em busca de melhores oportunidades. Agora, as pesquisas quando a gente tem aí essas manifestações contra o governo, as pesquisas que são feitas no momento, no dia, mostram um percentual bem considerável de pessoas de classes mais altas, classe A, classe B, nesses protestos contra o governo. Será que isso tem influência também para que essas pessoas estejam... Olha, eu não tenho dúvida que todo mundo está sofrendo com a crise, mas eu acho que o perfil de pessoas que participam mais da vida política do país, que estão mais informadas, são as pessoas de renda mais alta. Isso é um fato. A gente não teve oportunidade, por exemplo, de fazer pesquisa na época da Direta Já, a gente não teve oportunidade de fazer pesquisa na época dos caras pintadas, mas eu acho que o perfil socioeconômico é diferente do perfil da sociedade como um todo. A gente sabe que o nível educacional no Brasil, infelizmente, é muito baixo, as pessoas têm pouco acesso à informação, pouco senso crítico, elas acabam tem aquela frase famosa dos livros de história, assistindo bestializadas a tudo que está acontecendo, né? Essa é uma realidade triste do nosso país. Então, eu acho que muitas vezes é uma forma de tentar desqualificar até os protestos, falar, é protesto de rico, é de gente que não está sofrendo. Em primeiro lugar, um dado como esse mostra que a crise é generalizada. Todo mundo está passando por dificuldade nesse momento, com orçamento mais apertado,
mercado, perdendo emprego, e outra que manifestação política tem um caráter mais intelectualizado, normalmente é formada pelos formadores de opinião, pelas pessoas com melhor formação na sociedade. Eu arrisco dizer que isso deve ser muito parecido em qualquer lugar do mundo. Claro, até porque protesto é autorizado, permitido para qualquer pessoa, né? Então todo mundo pode protestar.